Ok, então, né? Bem, na segunda apresentação, nós convidamos então a nossa colega, a doutora Roselane de Oliveira. Ela é doutora aqui da Embrapa e trabalha com a parte de piscicultura. Então, a gente vai passar a palavra para ela e, primeiro, agradecer o convite aceito pela nossa colega e vocês vão ver um assunto diferente agora, que é recurso genético na área animal. Bom dia a todos. Então, como o Osmar falou, meu nome é Roselane, eu trabalho com piscicultura, aqui na Embrapa Amazônia Oriental, e a gente vai, na palestra que eu trouxe, a gente vai ver aspectos gerais. Eu estou vendo que vocês trabalham muito com recurso vegetal, o colega já me disse que tem alguns que trabalham com animal, mas é mais a parte biotecnológica, e a apresentação que eu vou fazer para vocês é um pouco mais voltada à produção. Tá? Então, a gente vai falar aqui, ao longo da apresentação, de 4 aspectos que são fundamentais, assim, para você desenvolver a piscicultura. Tá? A gente vai começar um pouquinho sobre sistemas de produção, vai falar sobre as espécies que são utilizadas para a criação e aspectos da biologia dela, nutrição e alimentação e água, que são os pontos, assim, fundamentais para quem trabalha com a piscicultura, produção de peixe. Certo? Minha gente, então olhem essa figura que está aí na tela. Isso remete a quê? Me falem. Nossa, ninguém. Um aglomerado de gente remete a crescimento populacional. Não é? É um dos problemas que mais são discutidos na atualidade, é justamente crescimento populacional. E como a população cresce, a gente tem que buscar recursos, não é? Para alimentar essa população, tá certo? E a piscicultura, ela entra aí como uma alternativa, tá? Observa o globo que está ali em cima do prato. Observa a proporção de terra se compara com a proporção de água. Muita água, né? Mais água do que terra. Tá? Prato cheio para desenvolver uma das atividades que mais cresce e que aqui no Brasil, que mais cresce em todo o mundo, e que aqui no Brasil a gente tem um potencial incrível para desenvolver. Tanto na piscicultura marinha, quanto a piscicultura continental, porque o que mais tem aqui é água. Né? Se a gente olha aqui o recorte da Amazônia, eu atrapalho aqui. Se a gente olha aqui o recorte da Amazônia, observa aqui a quantidade, não é, de rios que recortam aqui toda a nossa região. Riquíssimo em água, nesse recurso natural. Não é? E a gente pode explorar o uso desse recurso através do desenvolvimento da piscicultura. Né? Nós temos água, nós temos clima favorável, nós temos várias espécies que podem ser cultivadas, nós temos demanda, não é? Principalmente aqui na região norte, porque se a gente compara com outras regiões do país, a gente vai ver que o consumo aqui, não é? Pelo fato de ser um costume da região, o consumo de peixe, não é? O consumo per capita é muito superior às demais regiões do país. E essa é uma vantagem. Então, nós temos também o mercado. Próximo. Né? Então, diante desse contexto, por que não é, utilizar a piscicultura como estratégia para produzir alimentos e de forma sustentável? Tá? Próxima.
Só que tem um detalhe. De onde que vem o peixe? De onde que vem o peixe? Ou da pesca, ou da criação. Né? A maioria aqui na nossa região é extrativismo. Tá? Só que observa aquele gráfico lá. Aquele gráfico ele demonstra um evento que acontece no mundo todo, mas que se reflete e que se reproduz aqui também nos nossos rios. Tá? Em laranja, você tem a evolução da pesca ao longo dos anos. Em azul, você tem a evolução da aquicultura ao longo dos anos. O que a gente percebe lá no gráfico com relação à produção da pesca? Você observa que nos primeiros anos um crescimento, não é? Depois atinge uma estabilidade. Tá? E a população continua crescendo. E você observa que quando ela atinge a estabilidade, a aquicultura começa a ganhar espaço e começa a crescer, e crescer, e crescer. E esse crescimento, ele se reproduz aqui também nos nossos rios. A pesca, esse gráfico está te dizendo que a pesca sozinha não consegue produzir o tanto de pescado necessário para alimentar uma população que está crescendo, crescendo e crescendo. Não consegue atender a demanda. Aí é que entra, aí é que vem a oportunidade. Certo? Próximo slide. E como que a gente cria peixe? A gente tenta reproduzir aquilo que a gente vê no ambiente natural. Tá? A gente tenta reproduzir aquilo que a gente vê no ambiente natural. E a gente pode criar peixe em tanques escavados. É um sistema de criação. Próximo. A gente cria peixe em tanque-rede, tá? Ou gaiolas flutuantes. Próximo. Mais recentemente, a gente tem visto uma tendência a criar peixe em caixa d'água, né? Ou naqueles grandes tanques de vinilona. Uma tendência atual e que vem pegando no Brasil. Próxima. Aqui no Nordeste do Pará, a gente fez pela Embrapa, executou um projeto há alguns anos atrás, justamente para ver que tipo de sistemas a gente tinha, né? No âmbito, sendo desenvolvido no âmbito da agricultura familiar. E a gente viu que a maioria dos agricultores familiares que desenvolvem a piscicultura como uma atividade secundária, não é? Utilizam ou tanque escavado ou o sistema abaixo dele ali no quadro de barramento, tá certo? São os que predominam, mas a gente observa também a ocorrência de alguns produtores criando em tanque-rede, né? Ou criando uma fase do ciclo de produção em um tanque-rede, o restante num tanque escavado, fazendo... Aqui a gente consegue observar, ao longo dos anos, como que a atividade vem se desenvolvendo no Brasil. Tá? De 2014 para cá, a gente vem vendo um crescimento, vem acompanhando um crescimento exponencial. Né? 500 mil toneladas de 2014, teve um salto para 700 mil toneladas agora em 2018. Certo? Se a gente explora um pouco mais e vê o que está sendo criado, a gente vai observar que o predomínio é peixe. Tá? Carro-chefe é peixe, certo? Aquele gráficozinho ali em cima mostra que 80 e não sei quantos por cento, 92% do que se produz no Brasil vem da piscicultura, certo? O restante do que é produzido vem da carcinicultura, malacocultura e produção de anfíbios.
O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do mundo. É uma espécie exótica, mas que está muito adaptada ao sistema de criação, por isso que ela é muito produzida. Tá? Aqui no Brasil, se a gente observa entre os peixes nativos cultivados, o predomínio, a segunda espécie mais cultivada seriam os redondos. Tá? Quem são os redondos? Tambaqui, capitinga, seus híbridos também. Né? E a produção, aqui esse mapa está mostrando um pouquinho da distribuição das espécies mais cultivadas aqui no Brasil. E a gente vê ali na bolinha verde onde que o tambaqui é mais criado, né? Principalmente aqui na região norte e parte do centro-oeste, certo? Região sudeste e nordeste, predomínio de produção de tilápia, região sul tem um predomínio de produção de carpa, né? Que não é muito... não chama muita atenção do mercado local. A tendência que a gente observa hoje em dia é o aumento, o estímulo ao aumento de consumo, né, desse tipo dessa fonte de proteína, tá? E um aumento substancial desse consumo, muito em função, né, da própria propaganda, né? Estímulo do governo, né? Também a evolução, né, da agregação de valor em cima desse produto. No mercado hoje a gente vê vários cortes, né, peixes, e que facilita muito o consumo, acaba estimulando o consumo. Hoje a gente tem pouquíssimo para estar na cozinha, né, principalmente as mulheres. Então, o mercado, ele favorece o consumo, estimula o consumo, justamente apresentando ao consumidor esses cortes, esses pratos que são mais facilmente preparados. Melhorou? Vamos passar. Só que, para eu chegar nesse ponto de ter um produto de qualidade, né, e que atraia o consumidor, eu tenho que pensar na qualidade do produto que eu vou fazer. Tá? E para eu conseguir chegar num produto de qualidade, eu tenho que ter domínio de técnica de criação, tá certo? Justamente para garantir que eu tenha uma produtividade boa, para que eu reduza os riscos, né, econômicos dessa atividade e aumente, ajude a promover um aumento desse consumo. O peixe por si só é um produto de alto valor biológico, né? Se você observa a composição do animal, ele chega entre 8% a 23% de proteína, né? A gordura é de ótima qualidade, né? E mais? Fonte de minerais, fonte de vitaminas. Então, é uma fonte excelente. Próxima. Só que tem um detalhe. A qualidade da carne, do peixe que você consome, depende muito do que ele mesmo consome. Né? Porque você é aquilo que você reflete aquilo que você consome. Tá? Próximo. Então, o grande desafio da piscicultura é justamente lidar, tá, com uma gama de espécies completamente diferentes que você tem que criar, você pode criar, tá, com diferentes hábitos alimentares, com diferentes exigências nutricionais, e que você tem que dominar e
tem que ter um conhecimento mínimo para conseguir fazer essa criação. Certo? Próximo. Minha gente, peixe muda a exigência nutricional ao longo do ciclo de vida. Tá? Um peixe pequenininho, uma larva, um alevino, ele consome, ele exige uma quantidade de proteína muito maior na sua dieta do que um peixe adulto. Tá? Ao longo do ciclo de vida, essa exigência ela vai mudando, certo? Além disso, as espécies elas têm hábitos alimentares diferentes e o hábito alimentar ele pode também ser alterado ao longo do ciclo de criação. Tá? Eu tenho animais, por exemplo, que quando muito jovens têm uma capacidade de filtração de plâncton da água muito grande e que à medida que vão crescendo vão perdendo essa capacidade. Tá? Eu tenho animais como próximo para cá. Então, minha gente, existem espécies que mudam, a gente está falando que existem espécies que mudam o hábito alimentar ao longo do ciclo de vida. Melhorou a audição? Só um minuto que a gente vai checar a questão do som. Vamos fazer uma pausa rapidinho só para fazer esse ajuste. Está quase. Só um teste. Quais os estados que não estão escutando? Mato Grosso, está conseguindo escutar? Vamos continuar, então? O técnico está vindo aí, mas a gente continua. Então, como a gente estava conversando, olha, cada espécie, o psicultor lida com várias espécies diferentes, cada espécie tem um hábito alimentar diferente, o hábito muda ao longo do ciclo, e ele tem que ter o domínio, né, conhecer minimamente o que acontece. Deve conhecer minimamente o que acontece. Técnico chegou.
pessoal? Só continuando. Então, ao longo do ciclo de vida, as espécies podem mudar o hábito alimentar. Tá? Aqui a gente tem larvas de matrinchã, muito jovenzinhas e que são extremamente piscívoras durante essa fase do ciclo. Isso é um problema para a piscicultura. Posteriormente, à medida que elas vão crescendo, elas vão adquirindo o hábito mais onívoro. Então, entre as espécies que a gente tem hoje disponíveis para a criação, existe uma variedade de hábitos alimentares impressionante, tá? Por exemplo, carpa, herbívoro, né? Tambaqui, piau, pirapitinga, o próprio matrinchã na fase adulta, são onívoros. Pirarucu, pinaré, pintado, espécies carnívoras. Primatã, jaraqui são espécies detritívoras, né? Então, imaginem a confusão, não é? Para o produtor conseguir entender como que funciona, conseguir atender à exigência nutricional do Assim como as espécies têm hábitos alimentares diferentes e o hábito muda ao longo do ciclo, a gente vai observar também que isso se reflete na própria biologia do animal. Tá? E o reflexo mais gritante disso, a gente vê, a gente observa na própria estrutura do trato gastrointestinal do animal. Porque, por exemplo, uma traíra, que é a primeira imagem ali do slide, ela tem o hábito alimentar carnívoro, e observem o tamanho do trato gastrointestinal dela, é muito curto, né? A natureza é perfeita, não vai gastar energia, tá? Dando um trato longo para um animal que consome alimentos de alto valor biológico e que tem uma digestibilidade muito alta. Tá? É por isso que o trato gastrointestinal da traíra é curta. Observem na última imagem do slide. Ali vocês têm uma tilápia. A tilápia ela é onívora. Tá? Observa a extensão do trato. Imenso. Né? A tilápia acaba que consome uma gama de alimentos grande, desde fontes de alimentos de origem animal quanto vegetal. Ela consegue extrair daí os nutrientes que ela precisa, tá? Mesmo que o alimento não tenha um alto valor biológico. E é por isso que o trato é imenso, tá? Porque ela vai processar esse alimento ao longo do trato para conseguir extrair os nutrientes que ela precisa para a manutenção do seu organismo. Okay? A imagem uma estratégia que ela usa, você vê esses ganchinhos presentes ao longo do arco branquial, né? Isso aqui serve para ajudar na filtração, tá? Quando o animal a tilápia ela tem uma característica muito peculiar, que é a capacidade de filtrar praticamente ao longo da vida toda, tá? Quando eu falo de filtração, eu estou falando de peixes que conseguem utilizar o plâncton que está presente ali na água como fonte de nutriente. Tá? E ela filtra aquele plâncton e ele fica preso nos ganchinhos, certo? Facilitando, que ajuda na sua apreensão. Aqui a gente tem o pirarucu. Né? O pirarucu é um animal carnívoro. Tá? Na natureza, ele consome peixes. Tá? Tem um comportamento... E a gente vai observar
que a boca do animal é um negócio impressionante, é imenso. Tá? E ele usa dessa estratégia justamente porque ele não tem um nado muito rápido. Ele é um carnívoro, mas ele nada muito lentamente. Então, ele se aproxima do cardume de peixe e ele consegue fazer uma sucção. Tá? Faz um estalo, gera um estalo na água, justamente para sugar o peixe, já que ele não tem essa capacidade de perseguir a presa. Esse aqui, vocês já ouviram falar, é uma espécie de bodó, escudo. São peixes que vivem no fundo. Tá? Se você tivesse a oportunidade de observar aqui, mais ampliada aqui, os lábios desse animal, ia ver que é cheio de dentículo, justamente para facilitar a raspagem do substrato. Ah, é um animal nutritivo. Essas características externas estão muito relacionadas com o hábito alimentar do animal. Então, é importante que o produtor tenha minimamente conhecimento desses aspectos para poder trabalhar a alimentação e fazer a criação. Aí a gente então, de toda a biologia dos animais, a alimentação e a nutrição é um item muito, muito importante. Tá? E a gente observa aqui, tá, que o peixe, assim como qualquer outro animal, apresenta aqui, olha, o trato da forma, de formato em peixe que não tem estômago, tá? Nós temos, na sequência, os secos pilóricos, tino, região toda intestina. Certo? Em toda essa região inferior aqui, a gente vai observar, vai acontecer a digestão. O peixe apreende o alimento, tá? Ele tem dentes, mas os dentes servem para ajudar nessa apreensão. Ele não tem o hábito de mastigar e quebrar o alimento como nós. Tá? Segue para o intestino. É muito importante entender, tá? Para saber que tipo de alimentação de todas essas instituições. O intestino ele se assemelha a um tubo de PVC. Parem como se fosse um. Tá? Ele vai servir para fazer acontecer aquilo no intestino. Ele vai dar passagem. O tubo ele não é de observar. Ele é repleto. Elas têm capacidade, a função de absorver os nutrientes que estão ali no alimento.
Nessa imagem, a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica, onde é possível observar o corpo. Todo esse resíduo que está aqui no interior é a digesta, que está passando através das dobras intestinais. Mais detalhadamente ainda, a gente ia perceber que as dobras, elas têm e ampliam ainda mais a área de absorção. O alimento que está passando pelo intestino, na verdade, é uma grande mistura de nutrientes, certo? Ali naquela mistura, a gente vai ter proteína, vai ter carboidrato, vai ter gordura. Tá? E o animal deve conseguir absorver esses nutrientes para conseguir fazer a manutenção. Converter em músculo, tá? E conseguir fazer a manutenção. No momento em que essa digesta passa através do intestino, ela reduz a um tamanho que consiga passar facilmente através Então, como a dieta é heterogênea de nutrientes, é importante que os nutrientes que a gente peixes, ela tenha alto valor biológico, tá? E tenha uma boa interação, certo? Porque dependendo da forma, da qualidade dos ingredientes que você utiliza, você pode estimular ou você pode reduzir o crescimento. Agricultura, antigamente as pessoas utilizavam qualquer coisa, né, para jogar dentro do tanque. Atualmente, a tendência é você utilizar ração. E essa ração, ela deve fornecer todos aqueles nutrientes que o animal precisa de crescimento. Todos aqueles nutrientes que a gente observou. A proteína para peixe, ela é muito importante. Tá? Ela é importante porque ela vai formar. Tá? E ela é importante. Se você alimenta o animal, baixa o teor de ele vai mobilizar, então, a se você alimenta os animais com uma proteína, com certo? Você vai ter uma perda econômica grande. Ele vai retirar aqueles nutrientes. Mas vai utilizar a proteína. O que não é. Outra coisa é aumentar
Oi, professora. Aqui é o professor Lídio do Maranhão. O nosso áudio aparentemente está normal, né? E o áudio da palestra do professor Osmar estava muito bom, o tom, né? Eu acredito que, ou seja, a pilha do microfone de vocês, que neste momento deve estar um pouco falhando, né? E o microfone também um próximo mais um pouco próximo, mais próximo da boca, talvez fique um som mais alto para a gente, tá? Então está oscilando muito a questão do som e a gente não está conseguindo compreender muito bem a palestra. Está conseguindo me ouvir? Então, como a proteína é um dos nutrientes muito importantes, não é, para peixe, na hora de formular uma dieta, a gente observa bem os ingredientes que são utilizados como fontes desse nutriente. Tá? O ingrediente mais importante, que é muito utilizado na formulação de dietas para peixes, é a farinha de peixe. Na verdade, ela é a nossa referência. Tá? Isso por causa do perfil de aminoácidos que ela contém, que atende perfeitamente o perfil de aminoácidos exigido pelos peixes. Tá? Peixe, minha gente, não tem exigência pelo teor de proteína, ele tem exigência pelo perfil de aminoácidos do alimento. Tá? Pronto? Então, farinha de peixe, né, é a nossa referência de ingrediente Então, farinha de peixe é a nossa referência de ingrediente proteico. Tá? Só que farinha de peixe, lembra do gráfico da pesca? Que a pesca está estagnando e a aquicultura está suprindo essa demanda que era exigida da pesca? Pois é, a pesca por si só não consegue atender a demanda. Então, a gente isso acaba por induzir, né, as indústrias a procurarem fontes alternativas de proteína que possam ser utilizadas na formulação das dietas para peixes. Tá? E aí é que entram fontes vegetais como alternativas. Aí é que entram fontes como, por exemplo, o uso de farinhas de inseto, a base de insetos como alternativas, e que já tem uma legislação vigente na Europa. Né? Aqui no Brasil, a gente usa muito fonte vegetal, principalmente a soja. O Brasil é um grande produtor de soja. A soja, ela tem, entre os ingredientes vegetais, ela tem um perfil de aminoácidos que se aproxima muito do perfil de aminoácidos da farinha de peixe. O único detalhe é que ela é carente em um aminoácido que a gente chama de metionina. Né? E acaba que no processamento do alimento, a lisina, que é um outro aminoácido muito importante, ela acaba se tornando indisponível. Mas o processamento per si, ele pode suprir, não é, essa deficiência. Você pode utilizar aminoácidos artificiais na composição da sua ração. Né? Outro ponto negativo da soja é a presença dos fatores antinutricionais, porque os vegetais, eles apresentam vários fatores que acabam interferindo na digestão dos alimentos, né? E isso é prejudicial, porque o animal não cresce tão bem. Então, servem aqui nesse estudo um animal, só para a gente observar a consequência do uso indiscriminado do alimento vegetal. Aqui a gente tem o intestino de um animal alimentado à base de farinha de peixe e a alteração que ele vai sofrendo
à medida em que eu vou aumentando a concentração de farelo de soja na ração. Tá? Então, a gente percebe uma redução na altura das dobras intestinais. E isso aí vai prejudicar o crescimento, porque o animal, reduzindo a área de absorção do intestino, né, ele não vai crescer tanto. Certo? Então, é importante, antes de utilizar qualquer fonte de proteína, você observar a consequência dos níveis de inclusão desse ingrediente nas dietas. Tá? Todos esses detalhes é importante você conhecer, tá? Por um fator apenas, tá? Se você coloca os custos de produção de peixe uma planilha, você vai ver que cerca de 70% do que você ganha, você tem que gastar com a alimentação. Isso é muito, muito alto. Tá? Por que isso? A gente acabou de ver que a proteína é um nutriente muito importante, peixe é muito exigente em proteína. Não é qualquer proteína que vai servir para ele crescer. Tá? E proteína é um ingrediente caro. Se você inclui em quantidades grandes dentro da ração, é claro que o valor da ração aumenta proporcionalmente, certo? Só que a gente tem como utilizar de práticas de manejo para reduzir esse custo. Avaliar e trabalhar com as rações corretas, né? E que atendam às exigências ao longo do ciclo de criação. Tá? Trabalhar com rações que sejam formuladas com ingredientes que sejam altamente digestíveis. Né? Trabalhar o manejo adequado dentro do tanque, tá? Para evitar o desperdício e prejudicar, inclusive, a qualidade da água da criação, de cultivo. E você observa, né, criança pequena come uma quantidade menor de alimento se a gente compara com um adulto. A mesma coisa acontece aqui com o tamanho do grânulo de ração que você fornece com a levino, né, é diferente do tamanho de um grânulo que você fornece, por exemplo, para um indivíduo adulto. Tá? O tamanho de um grânulo de ração que você fornece, por exemplo, para um pirarucu, é diferente do tamanho de um grânulo de ração que você fornece para um tambaqui. Tá? Por causa das características morfológicas do animal. Certo? Outro detalhe importante é quanto à manutenção daquele alimento dentro da propriedade, tá? Porque um dos problemas bem grandes aqui que a gente enfrenta é ter uma temperatura elevada, ser muito grande, né? E às vezes, por ser um caro, o produtor fornece para o animal, mesmo estando sendo observado aparecimento de merigo. A mesma coisa acontece com os animais. Nada para peixe, tá? Porque a micotoxina que esse fungo está liberando no alimento vai sair e ela é bioacumuladora. Tá? Prejudicando. Nesse contexto, a gente viu ele tem que conhecer a espécie que ele está dando, saber
como se dá o ciclo de vida e quanto tempo dura o ciclo de vida desse animal no viveiro. Tem que dominar a exigência nutricional e o hábito alimentar desse animal. Tá? E tem que conhecer um pouquinho a qualidade onde ele vai fazer. Certo? E no norte a gente tem várias espécies que podem ser cultivadas, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o tambaqui, que é o redondo mais cultivado. Olha no ranking nacional, vai ver que é a segunda espécie mais cultivada depois da tigre. É um capítulo coisa interessante dele é que ele muito controle do período. Pelo hábito. E aqui o pirarucu. Ele leva cerca de 10 quilos. Aí atrai demais o produtor, algo que tem um potencial de crescimento muito alto. Tá? Enquanto que o tambaqui, em 9 meses, eu tiro um animal com 1,5 kg, 2 quilos, o pirarucu, em 1 ano, eu tiro um animal com 10 quilos. Apesar do que é um animal mais caro para se produzir. Por ele ser carnívoro, a exigência por proteína é bem maior. Por exemplo, para um tambaqui. E aqui a qualidade de água, que é outro item muito importante, além de definir, de pensar na espécie, além de pensar na biologia e no que o animal come, a gente tem que pensar também no momento de criar a qualidade da água do viveiro ou do tanque em que a gente vai fazer a criação. Criar peixe é diferente de criar qualquer outro animal que está sobre a terra. Fato. O animal que está sobre a terra está consumindo o mesmo oxigênio que eu estou consumindo. Tem condições de sentir se o ambiente está favorável ou não, tá? Para esse animal. Peixe é diferente. Isso aí é um tanque-rede. Só que assim, a gente de olhar, você não tem condições de dizer se o ambiente está favorável ou não. Tá? O animal embaixo d'água consome também oxigênio. Tá? Consome oxigênio. E os peixes, eles são pecilotérmicos, então a temperatura do ambiente interfere, influencia muito. O Brasil, ele a parte dele. E a faixa de temperatura
focados a essa faixa de temperatura. E aqui nessa região, ao longo tá? Esse é um peixe. Se a temperatura diminui, o metabolismo dele diminui. Se a temperatura aumenta, a diferença de muito grande. É um animal muito certo? Então, quanto menor for essa variação ao longo do ano, melhor para o animal. Tá? A temperatura também vai interferir na forma como, na quantidade de oxigênio que o animal vai demandar. Tá? Quanto mais quente for o ambiente, maior vai ser a demanda por oxigênio do organismo. Tá? Então, observa aqui o tambaqui 20 graus consome menos oxigênio do que o tambaqui a 30 graus. E esse é um detalhe importante, né, e que deve se prestar muita atenção. Outra coisa, quanto mais quente também, a ação de químicos, de fertilizantes que você coloca na água também é muito mais rápida. Tá? O processo de decomposição também existe uma coisa, quando você observa a superfície, né, da água, você observa que existe uma tensão superficial. Né? As moléculas estão de um jeito, como se fosse uma película na superfície da água. Né? Na piscicultura, precisa de oxigênio. Porque dentro da água existem dois fenômenos grande na forma como o animal vai crescer e vai se comportar. O primeiro, a fotossíntese, a respiração. A fotossíntese é muito importante porque as algas que estão dentro da água estão produzindo. Então, você tem na superfície da água a movimentação acontecendo, quebrando a tensão superficial para promover troca de gases e para permitir que mais oxigênio entre na água. As algas que estão presentes dentro da água e que estão gerando oxigênio. Tá? Outro fenômeno importante é a respiração, porque o oxigênio que está sendo produzido também está sendo consumido, tanto pelos micro-organismos que estão ali dentro da água, quanto pelos peixes que estão ali no povoou o seu tanque. Certo? Só que tem um detalhe, quando o animal respira, ele consome o oxigênio, mas libera o CO2. Certo? A dinâmica que vai acontecer dentro de um tanque de piscicultura. Durante o dia, a gente tem na água plâncton. Se você pudesse olhar uma gota d'água no microscópio, ia ver que tem muita coisa lá dentro, tem um universo ali dentro. E o fitoplâncton, ele vai estar fazendo fotossíntese também, tá? Vai produzir oxigênio, que vai ficar ali naquele. E
quem consome oxigênio? São os peixes e todos os outros organismos que estão ali no meio aquático. Tá? No momento em que acontece okay? O produtor vem alimentar os animais, né? É importante que ele controle a quantidade de ração que ele vai jogar ali na tá? Primeiro porque a ração é cara, lembra da proteína, que é um item muito caro, é um componente de mais ração, mas o peixe precisa de proteína para se manter e crescer. Tá? Então ele tem que trabalhar um manejo alimentar adequado para não ter perda de ração e dar a quantidade que o animal realmente consome. Tá? Por quê? Porque todo o excesso vai cair aqui no fundo e vai decompor. Tá? Quem que vai fazer a decomposição? Existem bactérias decompositoras no fundo do corpo. Certo? E também o oxigênio que está ali dentro. Tá? A matéria que está em decomposição é outra se chama de amônia. A amônia ela é tóxica para o animal. Se eu tenho muita amônia em níveis crescentes dentro do tanque, porque eu estou alimentando, está havendo decomposição de várias outras matérias que estão ali no substrato, isso pode matar os animais, os peixes que estão. Noite, o que eu tenho? Eu não tenho fotossíntese acontecendo, não tenho produção de oxigênio, mas todo mundo continua a consumir. O peixe está consumindo ali dentro daquela água. Tá? O que vai acontecer é que vai reduzir a disponibilidade. Certo? Então, ele tem que trabalhar para ter um equilíbrio dentro do tanque dele. Porque na natureza, todas essas condições estão em equilíbrio. Mas dentro do tanque, ele tem que manejar de uma forma que ele chegue no equilíbrio do tanque. Dele. Tá? Lembra que eu falei que o que está decomposto amônia é tóxica para o peixe. Tá? Só que existem bactérias que convertem a amônia em compostos que são menos agressivos. Tá? São menos tóxicos. Bactérias. As nitrossalmonas transformam a amônia mas que para que isso aconteça é importante colocar Oi, professora. Desculpa interrompê-la. É que aqui no Maranhão está sem áudio e alguns estados provavelmente também. Né? Eu não sei se é a pilha do microfone que provavelmente pode estar consumida, né? Ou a posição do microfone talvez, não sei, mas a gente está tendo um certo problema em ouvi-la. Tá? Então, assim, não sei se o pessoal do INTI daí pode estar auxiliando, porque a gente está perdendo realmente uma boa parte da sua apresentação, né, infelizmente. Mas eu acredito que com uma posição do microfone um pouco mais próximo, né, do rosto, talvez a gente possa conseguir ouvir um pouco mais alto. A gente aumentou um pouco o nosso som aqui para tentar facilitar ouvir sua palestra.
Aí eu gostaria que os estados que tiverem com alguma dificuldade também colocassem no chat, que a gente está acompanhando aqui, tentando monitorar, tá? Para tentar melhor auxiliar a professora na sua palestra. Obrigado. Melhorou agora? Então, voltando, pessoal. Melhorou o som? Então, a gente estava falando sobre a questão da água. E a qualidade de água também é um item muito, muito importante na criação de peixes, né? E existe toda uma dinâmica de qualidade de água, de vários parâmetros, de vários indicadores que a gente pode utilizar para medir, né, a qualidade de água dentro de um viveiro. É diferente de um animal que está vivendo sobre a terra e que a gente consegue sentir se o ambiente está adequado ou não. Embaixo d'água, você tem que utilizar de alguns equipamentos ou de kits para medição de alguns indicadores que te permitam avaliar se a condição do ambiente está favorável ou não, né? Para isso, é preciso entender toda a dinâmica que acontece dentro de um ambiente de criação, dentro de um viveiro de criação, né? Porque dentro do viveiro, o que a gente vai observar é que o animal ele está consumindo oxigênio, assim como qualquer outro animal que viva sobre a Terra, tá? Só que para ele consumir o oxigênio, é importante entender que dentro do viveiro a gente tem alguns organismos que estão produzindo o oxigênio, né? Que é o caso do plâncton. Só que durante o dia, a gente tem um fenômeno de fotossíntese acontecendo. Nós temos a conversão da energia solar em energia química pelo fitoplâncton que está dentro da água. Tá? E oxigênio está sendo fornecido para os animais. O que acontece também é que durante o manejo é uma parte muito importante do dia a dia de uma agricultura, porque se o manejo, por exemplo, da ração é inadequado e o produtor fornece uma quantidade muito maior do que o necessário, o excedente vai se acumular no fundo do tanque, né? E isso proporciona a criação de amônia, que é uma substância que é altamente tóxica para os peixes. Tá? Durante a noite, a gente vai observar, então, que como não tem a incidência luminosa no tanque, os organismos contribuem para a produção de oxigênio, não produzem, só consomem o oxigênio. Todos os peixes, nós temos férias no corpo, só consumindo, havendo então a queda de oxigênio. Tá? Todo aquele resíduo
que está se decompondo no inteiro, né, tem como produto da decomposição a geração de amônia. A amônia é tóxica para os animais, mas as bactérias que estão decompondo aquela matéria orgânica, elas vão contribuir para decompor a amônia em substâncias que são menos. Tá? Então, existem formam e as microbactérias pelos vegetais que estão diminuindo o poder. Na verdade, a gente tem que achar um equilíbrio. Eu como ele vai também o ambiente. É o oxigênio. Só que tem que tratar. Hábito alimentar. O colega está perguntando sobre o hábito alimentar da tilápia. A tilápia ela é um peixe onívoro, né? Só que assim é um peixe altamente adaptado a sistema de criação. Até não acha as condições. A tilápia tem uma grande vantagem nas espécies, porque ela consegue ficar ao longo da vida. E aí isso é um animal super adaptado. Exige pouco, porque você é onívoro. Relativamente, se você compara com um carnívoro, a alimentação cai muito. No momento que isso acaba que com outro tem adaptação.
Uma colega está perguntando sobre a frequência alimentar na piscicultura. Lembra que o peixe ele muda o hábito alimentar, aliás, a exigência ao longo do ciclo muda o hábito ao longo do ciclo. A ração ela também muda ao longo do ciclo. Tem uma ração específica para cada fase do crescimento e um trato específico para cada fase do crescimento. O animal muito jovenzinho costuma comer mais frequentemente do que um animal adulto. Tanto que nas pisciculturas, quando você trabalha com a fase de alevinagem, você pode dividir a alimentação em até 6, 7 vezes ao dia. Né? Vive só para alimentar o animal, porque é uma fase muito crítica. Tá? Quando o animal está adulto, você pode reduzir isso para 2 tratos no dia. A mesma coisa acontece com o tipo de ração. Quando você trabalha nas fases iniciais de desenvolvimento, primeiras fases do ciclo, você trabalha com rações com um teor de proteína muito maior, porque a proteína é um nutriente muito importante para o animal. Tá? Ele está em pleno desenvolvimento, as taxas de crescimento são muito elevadas e ele precisa de mais nutrientes durante essa fase. Tá? Então, você trabalha com uma dieta com um teor proteico muito mais elevado. Você trabalha com dietas com teores de proteína de 45%, 50% de proteína bruta. Né? À medida que ele vai crescendo, não tem por que manter o teor elevado de proteína ao longo de outras fases do ciclo, porque a exigência dele por proteína vai diminuindo. Então, você começa com uma ração de 45% e termina com uma ração de 28%, por exemplo, por cento de proteína. Tá? Na verdade, o uso de farinha de inseto é uma coisa relativamente nova na piscicultura. Agora é que na Europa tem legislação já aprovada, né, para o uso dessa fonte como ingrediente nas rações. No Brasil, a gente ainda não tem nada regulamentado. Né? Existem algumas avaliações que têm avaliado a inclusão, né? Inclusões de 20%, de 30%, mas assim, não é como receita de bolo. Você tem que testar isso para cada espécie. Né? Porque apesar de ser uma fonte animal, mas ela tem algumas características que poderiam prejudicar a absorção dos nutrientes. Por exemplo, o inseto ele tem grande quantidade de pectina, né? Então, esse já funcionaria como um antinutriente. Né? Então, para cada espécie, normalmente quando a gente vai introduzir um ingrediente na alimentação de um animal, você testa. Você faz a digestibilidade do ingrediente e vê o quanto que esse animal consegue absorver dele, e depois você testa os níveis de inclusão. Você formula uma ração e vai incluindo níveis cada vez maiores até chegar a 60%, 100% do ingrediente, e vê o efeito dessa inclusão, né, no crescimento, no trato gastrointestinal, em vários parâmetros fisiológicos. Tá? Então, farinha de inseto é relativamente novo. A gente tem pouquíssimas informações a respeito. Tá? Eu já vi alguns trabalhos com tilápia, testando níveis, mas assim, níveis baixos, níveis de 40%, níveis de 20%. É um problema. Sim. À medida, assim, a colega está perguntando se existe problema de sanidade na piscicultura, né? À medida que a tendência atual é você intensificar a criação.
colocar uma quantidade muito grande de peixes num metro quadrado, por exemplo, né? À medida que você vai intensificando a sua produção, esse risco aumenta, né? Porque assim, você tem que usar de tecnologia para conseguir deixar o ambiente equilibrado, né? Imagina tentar atender todas aquelas demandas, né, de qualidade de água, de alimentação, num ambiente onde tu tenhas uma concentração muito grande de animais. Então, se um animal adoecer, a possibilidade de propagar aquela infestação em todo o teu lote é muito grande, é muito alta. Os principais problemas assim, de doença é bactéria, né, parasita. O que a gente observa muito é que, às vezes, as pessoas trabalham com a intensificação da criação sem prestar atenção nas condições de qualidade de água, por exemplo. A capacidade de sustentação do tanque onde ela está criando o animal não suporta a quantidade de peixe que ela quer colocar ali dentro. Né? E aí é muito comum a gente ver a ocorrência de fungo, bacteriose. Tem doenças que se expressam internamente, mas o mais frequente assim, de observar no campo é externa, bacteriose. Bacterioses são comuns. Mais alguma dúvida? Obrigada. Eu estou deixando 3 artigos disponibilizando os 3 artigos para fazer a pena que teve esse problema todo com o áudio. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Oi, professora? Professora Roselane, muito obrigado pela palestra, tá? Infelizmente a gente teve alguns problemas técnicos em relação a ouvir sua palestra, mas a gente conseguiu, em algum momento sim, né? Tá ouvindo a sua palestra. Quero agradecer imensamente que é o professor Lídio, coordenador, né, da disciplina do Maranhão, tá? E eu gostaria só de mencionar aos colegas, né, que amanhã a palestra vai ser iniciada aqui, né, aqui no Maranhão, com a palestra sobre a importância da conservação do patrimônio genético, tá? Com foco no cadastro dos projetos no CIGEM. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença de hoje e amanhã a gente retorna novamente às atividades. Tá? Muito obrigado.